Olá, gente. Esse é o canal Doramas e Afins. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o drama Uma Loja para Assassinos que eu assisti pela Star+. O dorama começa com a gente sabendo da morte daquele que será o foco da história, que é o Jiman. E então vai mostrando o impacto das descobertas sobre ele, né, que é o tio, na vida da sobrinha do Jiman, né, que é a Dian. Ela descobre que Jiman dirigia um elaborado negócio de armas ilegais e ela passa a saber de tudo isso por meio de uma prova de fogo. Ela está sendo atacada por todos os lados por mercenários cruéis com a intenção de assumir o controle da loja e também ela passa a ser ajudada pelos associados de Jiman, personagens em que ela ainda não sabe se pode confiar ou não. Então, os oito episódios vão narrar essencialmente o circo de dia e noite, né, à casa do Jiman e ao bunker secreto, né, que Dian não sabe que está abaixo dela, né? Essa é mais uma descoberta que vão lhe causar espanto. A narrativa faz grandes desvios de flashbacks para preencher as lacunas da história. Primeiro a infância da Dian e a morte de seus pais, e mais tarde o passado do Jiman como mercenário. Muito bem, vamos lá. O dorama começa um pouco lento, mas depois de 2 episódios ele pega um ritmo assim impressionante. Através de Dian, vamos explorando a complicada loja para assassinos, a começar pela escala de produção, que vai realmente surpreender, o uso de tecnologia, mecanismo de alta potência e o desenrolar do local em forma de labirinto, assim, ó, são brilhantes. Você fica pensando como esse homem construiu tudo isso, assim, o FBI da Coreia não apareceu por lá. O dorama é um dos melhores exemplos de como explorar um único ambiente, de como usar suas locações de forma eficaz para desenvolver uma história, trazer emoção e consolidar sua narrativa. O bunker e a casa ajudam a contar essa história assim de forma bem ativa. Sobre as atuações, eu começo dizendo que esse é um drama de muita gente carismática, a começar pelo Lee Do-wook, que é, dentre outros, né, um dos meus atores preferidos. Aqui está monossilábico na maioria das cenas, sempre com um olhar vago, expressando poucas emoções, indiferente ao demonstrar compaixão. E tudo que envolve esse personagem tem um ar de certo mistério, dando a ele, ao personagem de Man, a estranha qualidade de estar sempre a um passo à frente do tempo, né? O tempo todo isso, né? Então, ele, o Wook, tem uma ótima química com a Kim Hee-jun, que vive nossa querida Diana, né, que nos convence de sua tristeza, confusão e raiva. Assim, eu particularmente acho essa menina uma boa atriz, desde que ela me fez passar muita raiva, vivendo aquela rainha horrível em Kingdom, que na minha humilde opinião, não que isso interesse, né, mas é a melhor série sobre os zumbis já criada, e eu nem gosto de séries de zumbi, nada relacionado a esse tema, mas essa série é ótima. Bom, voltando aqui a falar de Uma Loja para Assassinos, as lembranças que ela tem com o tio, suas falas cruciais, escute, Dian, são ótimos adicionais aqui no roteiro. Eu gostei bastante dos personagens que foram sendo adicionados na história, principalmente aquela chinesa e o tailandês, que aliás é um ator muito carismático, gente. A coreografia da chinesa é um espetáculo, dá gosto de ver em ação. E eu tô falando sobre o nome chinesa e o tailandês, assim, porque até aqui, esse momento que eu gravo, eu procurei essa informação sobre o nome deles, assim, e eu não encontrei de forma clara que seja eles, enfim. E por falar em cenas de ação, que eu falei, assim, das cenas da ação, a coreografia aí da chinesa, por falar nessas cenas de ação, tem algumas que você precisa suspender a descrença. Cenas de ação como um todo. Mas assim, sinceramente, isso tem que ser feito em quase todos os filmes e séries de ação, né? Aqui não será diferente. Tem algumas cenas que você fica, gente, não tem como escapar disso não. Nossa,
ela não deveria ter morrido? Enfim, nada disso será empecilho para você se envolver com a história e esquecer tudo que está em sua volta. E voltando a falar dessas coreografias que eu acabei citando sobre a chinesa, porém, todas são executadas de forma perfeita. E os atores de apoio estão todos muito bem aqui, cumprem os seus papéis, que é ficar nos fazendo sentir muita raiva e dando credibilidade também à história. Em suspender também a descrença, né? Já falei sobre isso e volto a falar. Acentuando aqui o personagem do vilão, né? O Bailey, que é impressionantemente forte e até indestrutível, já que me custou muito acreditar na capacidade de sobrevivência daquela criatura, né? E só me aparece com aquele olho daquele jeito. Enfim, como eu disse, nada disso descredibiliza no sentido de que é um entretenimento assim de qualidade. A história é contada de forma não linear. Aqui vai um pontinho que não gostei, o que eu falei até aqui, mesmo eu falando de suspender a crença, porém eu sei que faz parte da história, mas aqui há um ponto em que eu não gostei. É porque muitas vezes vão entrando histórias que realmente não acrescentam grandes coisas à trama, deixando principalmente os dois últimos episódios, e falando objetivamente desses dois últimos episódios, quando o roteiro se aprofunda no passado, eu achei um pouco desinteressante, me deixando sempre com aquela interrogação na mente. Sim, e daí? O que me interessa agora na história? Eu acho assim, que se talvez se essa estrutura fosse estabelecida desde o início do drama, esse sentimento fosse atenuado e não me parecesse assim ter um enredo assim ficando tão prolongado. Porém, não é por isso que eu vou falar mal desse roteiro, que na maioria das vezes se manteve assim, consistente e com bom desenvolvimento. Então eu devo dizer que essa parte é só uma pequena queixa de Uma Loja para Assassinos. Eu vou também adicionar, assim, salvar essa queixa, as pequenas lacunas e coisas a serem resolvidas que foram empurradas para o final. Embora isso provavelmente seja intencional para estabelecer uma segunda temporada, né? Então, sendo assim, as falhas do dorama são superadas por seus pontos fortes. A escrita é, em sua maior parte, altamente convincente. Ele, né, o roteiro, usa orientações e revelações inteligentes para manter a gente que está assistindo, né, bastante envolvidos. O dorama tem uma boa direção, com um trabalho de câmera elegante. Eu gosto de ver as cenas de ação com luz, sem aquela escuridão, que você não entende quase nada da cena. Pronto, gente, aqui é tudo claro e isso é uma coisa muito boa. Isso garante que o visual seja tão envolvente e te mantém assim no foco do que está vendo. Outra coisa legal é que não tem nada de câmeras trêmulas que ninguém aguenta mais. Esse recurso está saturado demais e a gente, que bom, não vê ele por aqui. Então é assim, se você gosta de ação, com personagens carismáticos e relacionamentos complexos, com tiro, porrada e bomba, porém com algum substancial, e com Idon Wook também, né? Não poderia deixar de mencionar. Então, Uma Loja para Assassinos é feito para você. A gente, sobre o final, tem uma segunda temporada, né? Eu acredito que tenha, né? Por quê? Porque tem algumas explicações que precisam ser dadas. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não esquece aí de deixar sua curtida e seu comentário. Me diz aí, você assistiu e o que é que você achou? É isso. Tchau, gente.